Saudações pessoal, eu sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu queria passar uma ideia geral do que é a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Nós somos uma comunidade de livres pensadores, tá bom? É uma sociedade voltada aos estudos das ciências ocultas, do hermetismo, ocultismo e da magia de uma maneira geral. Tá? E nós baseamos nossos pensamentos aí em várias vertentes do ocultismo e em várias escolas luciferianas de estudo. Nós não temos nenhuma ligação direta com nenhuma dessas escolas, não somos representantes dessas escolas. Porém, nós nos valemos dos materiais públicos fornecidos por essas escolas para compor aí toda a nossa gama de estudos. Lembrando que nós não nos baseamos somente em escolas de vertente luciferiana, mas de escolas ocultas de uma maneira geral, de várias escolas iniciáticas aí, modernas e antigas. O caminho da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, ele se diferencia da maioria das escolas de magia e ocultismo, pois ele é um caminho baseado no equilíbrio. Grande parte dos grupos organizados se polariza apenas em um dos aspectos da existência, da natureza humana, e por isso se coloca como um joguete das forças cósmicas. Então essas pessoas acabam atuando como peões, como soldados numa guerra meio sem sentido, pelo menos do ponto de vista humano. Todavia, nós acreditamos que o verdadeiro caminho ele se baseia na correlação dinâmica entre a luz e as trevas. Esse conceito ele vai muito além do dualismo comum, né, e ele vai se revelando à medida que o estudante vai adquirindo conhecimento aí no caminho. Por esse motivo, nós não podemos ficar restritos a uma ou outra linha de pensamento. Nós precisamos ter uma visão abrangente das diversas religiões, histórias, mitologias, sistemas de magia, para aplicar os conceitos que nós julgamos benéficos à nossa vida, usando esse conhecimento para superar os desafios e edificar nossa grande obra. Geralmente, no ocultismo, nós podemos desenvolver duas abordagens em relação ao conhecimento: a dogmática e a pragmática. Ambas são bem-vindas em nossa sociedade e o membro ele tem liberdade para desenvolver o método que preferir. Todavia, o luciferianismo moderno ele tem uma relação muito especial com certos aspectos da manifestação magística e nesse momento eu acho importante compartilhar alguma dessas ideias básicas, lembrando que essas ideias elas foram tiradas aí das obras do Michael Ford, que ele lançou a famosa Bíblia do Adversário. Mais uma vez, eu devo frisar que nós não somos representantes da escola do Michael Ford, nós não temos nenhuma ligação com ele, nós apenas usamos certos livros dele como referência de estudos, assim como usamos os livros de outras correntes, de outros autores também, como fontes de estudo, tá? Então, uma vez que eu dei essa pequena explicação aí, vamos aí falar, né, sobre algumas ideias básicas aí que compõem aí nosso corpo de estudo. A primeira delas é que a tendência é que com o passar do tempo, o luciferiano ele se torne cada vez mais pragmático, né? Eu disse que tanto a visão dogmática como a pragmática é bem-vinda na nossa sociedade. Porém, eu tenho que ser sincero em falar com vocês que a partir, com o passar do tempo, vocês mesmos irão acabar de uma maneira natural e dinâmica indo para o caminho pragmático. E por que isso? Porque o arquétipo do adversário ele é tido como uma metáfora para o indivíduo cético, motivador e opositor que procura
continuamente aumentar o significado e o propósito da vida em resultados pragmáticos, ou seja, as práticas elas devem trazer resultados concretos e mensuráveis na vida da pessoa, né? Então não adianta só uma pessoa falar para vocês de uma maneira dogmática, vocês têm que fazer isso porque isso vai acontecer isso e isso, e vocês seguindo aquele dogma e aquele dogma não dando resultados na sua vida, você não sentindo aquelas coisas funcionarem com você, né? Então, você vai acabar com o tempo usando só as coisas que funcionam com você, tá? Logicamente, isso através de uma base de estudos, né? Diferente aí de você juntar um monte de ideias aí e ver o que sai, né? Você vai fazer aí uma análise comparativa, vai fazer um estudo profundo de diversas técnicas e vai acabar adotando aquilo que funciona para você. A segunda ideia básica que eu gostaria de compartilhar com vocês é: muitas das forças com as quais nós nos relacionamos são vistas como maléficas pela maioria da sociedade. Mas se nós analisarmos profundamente, veremos que cada uma dessas forças ela representa o poder do amor próprio e da transformação da consciência ordinária em uma consciência divina. À primeira vista, essas entidades elas podem parecer ruins, né? Mas depois de uma exploração profunda, você vai ver que elas são criativas, são fortes, elas demonstram um verdadeiro equilíbrio e uma sabedoria, né? E com o tempo aí você vai descobrindo o que não só as entidades, mas o que cada aspecto aí da tradição luciferiana pode fazer na sua vida. O terceiro ponto é: o luciferiano ele não cultua Satanás ou qualquer outra divindade. O luciferiano ele verá seu próprio corpo, mente e espírito como um templo para que os deuses se manifestem. Assim você, em certa medida, é o único Deus que existe. O luciferiano ele procura continuamente desafiar e transformar o seu espírito no arquétipo do adversário. Ou seja, um luciferiano encara que cada ação da vida dele, cada coisa que ele faz, é uma manifestação divina na Terra. Então, quando ele escolhe aí trabalhar em conjunto com uma divindade, com um ente espiritual, ele está manifestando aquele ente na Terra, né? E isso é de uma enorme responsabilidade, tá? Então, assim, um luciferiano ele considera que as próprias ações dele representam essa divindade a qual ele se relaciona. E isso é diferente do que a maioria das pessoas acreditam como cultuar. Ou seja, o luciferiano ele não vai ficar pedindo tal qual aí as outras religiões cristãs ficam fazendo orações para Deus e tal. Ele não, a própria ação dele, a maneira como ele age no mundo, é a manifestação de Lúcifer na Terra. Tá? Então, isso é de uma enorme responsabilidade. Cada luciferiano ele tem o direito e também o dever de buscar Lúcifer à sua própria maneira. Porém, deve arcar com a responsabilidade pelas suas ações e aceitar total consequência de seus atos. A atividade legal não é, obviamente, aceita ou permitida dentro aí da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. E a última ideia que eu queria apresentar para vocês é: o luciferiano ele pode utilizar o ritual para buscar sua experiência única com a energia e o espírito da gnose luciferiana. A magia é, portanto, uma ferramenta para alcançar esse objetivo, enquanto o nível de aplicação depende do praticante. Ou seja, um luciferiano ele não só pode, como ele deve usar magia sempre que necessitar e praticamente diariamente. Tá? Então, essas são algumas ideias básicas, tá? E era isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky. Ó, antes de encerrar, eu queria dizer, se você ficou curioso, se você sentiu vontade aí de entrar na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, o link vai estar aí na descrição e você será muito bem-vindo aqui na nossa sociedade.
E espero que juntos nós possamos encontrar aí o que vocês buscam, tá bom? Então é isso aí. O link vai estar aí na descrição. Eu sou Ricardo Tchaikovsky. Força e honra.